A Índia tem 1,4 bilhão de pessoas e um problema que vale ouro: vastas regiões simplesmente desconectadas. E enquanto o mundo acompanhava a briga de gigantes entre Boeing e Airbus, uma empresa brasileira lá do sul global preparava uma jogada silenciosa que pode mudar o mapa da aviação para sempre. Este é o vídeo que vai te mostrar os detalhes de um acordo que tem potencial de valer bilhões e que a Índia esperava há décadas. Como essa parceria entre a Embraer e um conglomerado indiano promete não apenas revolucionar os voos regionais, mas também dar um checkmate nos concorrentes em um dos mercados mais disputados do planeta. Para a gente entender o tamanho do que aconteceu, vamos primeiro imaginar a Índia, mas não a Índia dos cartões postais de Mumbai ou Nova Delhi. Pense na Índia profunda, um país com dimensões de continente e uma população gigante, mas que vive um verdadeiro paradoxo. De um lado, você tem megacidades super tecnológicas. Do outro, centenas de cidades menores que funcionam quase como ilhas, isoladas por viagens de trem ou de carro que são longas e pouco eficientes. O governo indiano sabe disso há muito tempo. Em 2016, eles lançaram um programa ambicioso chamado UDAN, uma sigla que significa algo como Deixe o Cidadão Comum Voar. A meta era nobre: popularizar as viagens de avião e conectar cidades de pequeno e médio porte. A ideia era simples: construir aeroportos, subsidiar rotas e, finalmente, fazer a economia do país girar por inteiro. Só que havia um obstáculo gigantesco: os aviões da Boeing e da Airbus, pensados para rotas longas e lotadas, são grandes e caros demais para operar nesses trechos menores. Era como tentar usar um navio cargueiro para fazer entregas de pizza no bairro. Totalmente ineficiente e economicamente inviável. A Índia precisava de uma solução diferente, de aviões menores, mais ágeis, capazes de pousar em pistas mais curtas e com um custo que permitissem passagens baratas. Só que o país não queria apenas comprar esses aviões. Guiado por outras duas políticas, a Índia autossuficiente e o Make in India, o governo tinha uma ambição muito maior: fabricá-los dentro de casa. O desafio estava lançado. Quem no mundo poderia oferecer não só o avião perfeito, mas a parceria para construir essa indústria do zero? Resolver esse quebra-cabeça valia uma fortuna. As projeções indicavam que a Índia precisaria de centenas de aeronaves na categoria de 80 a 146 assentos nos próximos anos. Mas aí que o jogo ficava difícil. Não bastava ter um bom avião para vender. A empresa que quisesse fechar esse negócio teria que oferecer o pacote completo. E isso significava pensar em tudo: criar centros de manutenção para manter a frota voando, os chamados MROs, desenvolver treinamento para milhares de novos pilotos e técnicos e, o mais complicado de tudo, transferir tecnologia para montar uma linha de produção local. Essa era a grande barreira. Fabricantes gigantes são, por natureza, extremamente protetores com sua tecnologia. Montar uma fábrica em outro país é um passo arriscado, que exige uma confiança que poucos estão dispostos a ter. Enquanto a Índia procurava o parceiro ideal, o tempo passava e a necessidade de voar só aumentava. Conectar as cidades menores era a chave para destravar novos mercados, estimular o turismo e gerar milhões de empregos. A pergunta que ecoava na indústria era: quem teria a visão, a tecnologia e, principalmente, a coragem de aceitar os termos da Índia? O que ninguém esperava é que a resposta não viria dos suspeitos de sempre, da América do Norte ou da Europa. A solução viria do Brasil. É aqui que a história vira. A Embraer, que nasceu lá em 1969 como uma estatal, se tornou uma gigante global, a terceira maior fabricante de jatos globais do mundo. E o mais importante, ela virou líder absoluta justamente no nicho de mercado que a Índia mais precisava: os jatos regionais. Décadas de trabalho deram vida à família E-Jets, aviões famosos no mundo todo pela eficiência e versatilidade. Com modelos que levam de 70 a 146 passageiros, eles eram a ferramenta perfeita para a missão indiana, a chave que finalmente poderia fazer o programa UDAN decolar de verdade. E então, no dia 27 de janeiro de 2026, a jogada foi feita. A Embraer e o Adani Defense Aerospace, um dos maiores conglomerados da Índia, assinaram um memorando de entendimento. Mas calma, isso não era um simples contrato de venda.
Era o começo de uma revolução. Vamos analisar os pilares desse acordo, porque é aí que a genialidade da estratégia aparece. Primeiro, a produção. O acordo prevê o estabelecimento de uma linha de montagem final de aeronaves comerciais em solo indiano. E isso é um marco. Significa que os jatos da Embraer serão montados na Índia por indianos, um passo gigante para tal autossuficiência que o país tanto busca. Mas não para por aí. A parceria vai muito além da montagem. Ela cobre a criação de uma cadeia de fornecedores locais, centros de manutenção de primeira linha e, o mais importante, o treinamento de pilotos e equipes. Ou seja, em vez de só vender um produto, a Embraer está ajudando a construir toda a infraestrutura necessária para ele funcionar. E, por fim, a parceria perfeita. A escolha do Grupo Adani não foi por acaso. Enquanto a Embraer entra com a tecnologia e a experiência em fazer aviões, o Grupo Adani traz sua enorme rede de infraestrutura, que já inclui aeroportos, centros de manutenção e treinamento. É a união da engenharia de ponta com a força industrial local. Este acordo não foi só uma resposta ao problema da Índia, foi a solução completa, empacotada em uma parceria onde os dois lados ganham muito. Para a Índia, o início de uma nova era industrial. Para a Embraer, a porta de entrada definitiva para um dos mercados mais promissores do mundo. As ondas de choque desse acordo vão muito além das fronteiras do Brasil e da Índia. Ele redesenha o tabuleiro da aviação global. Para a Índia, o impacto é transformador. A iniciativa vai gerar uma quantidade enorme de empregos qualificados, não só na fábrica, mas em toda a cadeia de engenharia, logística e serviço. Isso cumpre perfeitamente a visão dos programas Make in India. E mais, posiciona a Índia não apenas como um cliente, mas como uma futura potência na fabricação de aviões. Para a Embraer, este é um checkmate estratégico. A empresa garante acesso privilegiado a um mercado com projeções de quase quadruplicar sua frota nas próximas 2 décadas. Ao estabelecer uma base de produção na Ásia, a Embraer ganha força e competitividade, diversificando suas operações para além do Brasil. É uma vitória esmagadora no seu segmento. E para o mundo, esse acordo mostra um novo caminho. Ele prova que a colaboração Sul-Sul entre duas potências emergentes pode criar inovação e desenvolvimento em uma escala que desafia o domínio histórico dos países do Norte. A parceria Embraer-Adani é a prova de que o futuro da indústria não está só na competição, mas na criação de ecossistemas inteligentes. A jogada não foi só sobre vender aviões, foi sobre construir pontes literais, conectando cidades indianas que antes eram isoladas, e pontes estratégicas, unindo as capacidades industriais do Brasil e da Índia. A Embraer venceu porque não tentou apenas vender um produto, mas oferecer uma solução completa. Ela entendeu que o sonho da Índia não era só voar, mas construir as próprias asas, ao juntar o avião certo com o parceiro certo em um modelo de negócio focado na colaboração. A empresa brasileira alinhou seus objetivos com as ambições de uma nação inteira. O significado disso é simples e profundo. Este não é apenas um acordo de venda de aviões, é a construção de uma ponte aérea bilionária que vai redesenhar a economia da Índia e consolidar a Embraer, de uma vez por todas, como uma força visionária na aviação global. Uma jogada de mestre, executada com a precisão de um E-Jet. Se você curte essas grandes jogadas de mercado e quer entender como a tecnologia e a estratégia movem o mundo, já se inscreve no canal para não perder as próximas análises.